vocês falaram, né, você e o Arnaldo, sobre os últimos episódios. Tem uma reportagem hoje no UOL chamando já de Clube da Luta do Flamengo, por causa, obviamente, de todos esses episódios, do Pedro com o ex-preparador físico, da briga entre o Gerson Varela e agora essa do Marcos Braz. Arnaldo, o que acontece no Flamengo para ter esse clima tão pesado? Na verdade, eu acho que, como a Luísa falou, digamos, essa falta de comando e essa mistura de poder, né? Porque o que a gente viu no Flamengo de 2019 para cá foi uma alternância grande de treinadores, mas o comando do futebol, como descreveu o Bruno, permanece o mesmo desde o início, e os jogadores, a base do time campeão em 2019 ainda permanece lá. Saiu talvez o líder principal dos jogadores, acho que ele faz falta nesse período, depois não sei se o Bruno concorda comigo, o Diego, que era um jogador que nessa ausência de poder conseguia, em relação ao time, conversar com todas as partes. Não sei se o Diego tivesse ainda no Flamengo, se teria Gerson contra Varela, ou preparador físico contra Pedro. O Diego conseguia trafegar entre todas as correntes de grupo que a gente conhece bem, que tem alguns que pensam de uma forma, outros pensam de uma forma. O Diego conseguia dar uma coesão àquilo. Esse frágil equilíbrio de comando no Flamengo, que sempre teve o técnico à parte, porque o técnico ficava no máximo 6 meses, depois do Jorge Jesus, ela ruiu em 2023, né? A partir do momento da escolha da troca de comando técnico, Dorival Júnior pelo Vitor Pereira, acho que, e a saída do Diego, isso foi se esvaindo, né? E acho que no início, na época do Vitor Pereira, se falava em mais ou menos 2 grupos. Um que o Vitor Pereira tentou trazer o Davi Luiz como seu principal líder, e alguns outros jogadores não comungavam tanto das ideias do Davi Luiz. Aí, aí o Vitor Pereira cai depois daquela final no estadual, quando ele barra o Gabigol dá a declaração, entre um jogo e outro do Fluminense, o time não joga nada, perde, sai o Vitor Pereira. E eu acho que o Sampaoli, que já é um técnico caótico por si só conhecer o perfil, ele entra nesse momento em que jogadores não falam a mesma língua e a direção começou a perder, a direção que sempre entregou o poder na mão dos jogadores, ela não conseguiu mais controlar. E acho que daí tem um episódio de novo envolvendo o Marcos Braz, nosso escudeiro principal, que é a ruptura, digamos assim, entre Marcos Braz e Gabigol, que é o principal personagem do time do Flamengo, né? Ainda mais depois da ausência, da saída do Diego. Se o vice de futebol e o principal jogador do time não falam a mesma língua, se o técnico já é uma figura decorativa, como quase todos os outros foram, existe esse caos que a gente descreveu aí, que pode permitir, por exemplo, briga no vestiário, briga no treino, briga no shopping. Então, é uma situação, por isso que eu falo em refundação do Flamengo enquanto time, clube e estrutura para a próxima temporada. Mesmo se ganhar a Copa do Brasil, e só seria possível isso no domingo, pelo talento e inspiração de um ou outro jogador, porque senso coletivo de time o Flamengo não tem mais, não tem em 2023, literalmente não tem. Eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação profunda na base diretiva do futebol, na base dos jogadores, uma reformulação no elenco para valer, e aí escolher um treinador que tenha o perfil para fazer isso. Não é fácil. Não é fácil mexer em grupo de jogadores vencedores, que começam a tomar conta, literalmente, do ambiente do dia a dia. A gente vê isso no Corinthians de uma outra forma, mas vê também, né? É um grupo de jogadores, a gente falava Flamengo e Corinthians, geração 85, outra geração 88, que é difícil mexer em grupo de jogadores vencedores. Mas eu acho que o Flamengo já passou dessa hora, e o comando do futebol, que tem uma justificativa política, como o Bruno descreveu bem, para se manter no poder, eu acho que ele perde a credibilidade totalmente por tudo que foi falado, inclusive na figura do Marcos Braz. Do Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar, para a briga no shopping,
é um, é um intervalo muito pequeno, né? Isso aconteceu tudo depois do título da Libertadores, no final do ano passado, até agora, em menos de um ano aconteceu tudo isso, do Real Madrid até a briga no shopping. Bruno, você que acompanha o clube de perto, acompanhou todas essas brigas, quão perto o Flamengo está de fazer essa mudança que o Arnaldo sugere? Não, até concluindo o que ele estava dizendo, realmente, quando ele é um elenco com muitas estrelas, né? E é difícil, às vezes, você gerir tanta estrela num ambiente só. Coisa que o Dorival conseguiu fazer. Então, isso que foi um pouco acreditável quando o Flamengo decide não permanecer com ele, porque assim, esse era o principal objetivo de um treinador com tantas estrelas como é o do Flamengo, é conseguir unir o grupo. E o Dorival conseguiu isso com maestria. Todo mundo gostava do Dorival, corria pelo Dorival. Quando ele sai, o Diego de fato também era um grande líder no vestiário, mas eu acho que assim, a partir do momento que o Dorival sai, aquele ambiente que era bom, o ambiente do vestiário do Flamengo era bom, ele vai cada vez se deteriorando mais. E aí tem esse episódio também do Marcos Braz com o Gabigol, que eles eram muito próximos e isso conseguia fazer a roda girar um pouco ali, porque ali quando alguma coisa saía do lugar, ó, ele falava com o Gabigol, ó, segura ali, segura, tá. Só que isso não acontecendo mais num momento que já existia uma divisão ali, que é mais ou menos ali o grupo do Gabigol, que você pega ali o pessoal que é meio que os remanescentes ali de 2019, com alguns garotos, e tem o grupo do Davi Luiz, né? Porque o Gabigol e Davi Luiz também não se bicam, se respeitam, são amistosos ali, mas além disso não tem mais, não são amigos, então nem próximos disso. Então aí quando tem a briga do Braz com o Gabigol, o Braz ele perde força com o grupo do Gabigol, mas ganha força com o grupo do Davi Luiz. E tudo isso dentro de um ambiente aí de vestiário. E assim, de fato fica uma situação muito difícil. O ambiente dentro do Flamengo, do vestiário, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então, assim, é difícil, né? Quando fica um ambiente desse jeito, que as coisas deem certo. Eu acredito muito que, independente, mesmo o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, muitas mudanças virão para o ano que vem. Inclusive, eu acho muito difícil que o próprio Sampaoli continue no Flamengo, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. Então, as mudanças vão partir de cima para baixo e vai para todos os lados dentro do Flamengo. Dos pedidos que a gente viu nas imagens dessa discussão entre os torcedores e o Marcos Braz no shopping é a saída do Sampaoli, que está mantido no cargo até o final do ano pelo presidente Rodolfo Landim. Hoje o Sampaoli completa 5 meses no cargo e é justamente, né, Luísa, nesse momento que vive a maior crise e ao mesmo tempo a grande possibilidade de título, né? A última que sobrou. Qual que é a parcela de culpa do Sampaoli nessa confusão toda? Eu acho que assim. A questão é pro Braz ou para mim? Diga, Braz. Pode falar. Não, pode falar, diga. Não, só porque eu acho que assim, o momento desse ambiente do Flamengo pedia um treinador que tentasse apaziguar trazer a paz para o grupo. E coisa que o Sampaoli não é o perfil do Sampaoli, né? Então, complica. Longe disso. Era justamente isso que eu ia dizer, né? Que vocês estavam falando sobre o Dorival, é da personalidade do Dorival, né? Ser esse cara mais diplomático, ser apaziguador, de olhar muito para cada jogador, para como cada um está e fugir dos conflitos. Até nas entrevistas a gente percebe a forma como ele fala, como ele dá um jeitinho, ele vai para cá e ele não gosta desse tipo, não é da personalidade dele, né? É o contrário de uma pessoa bélica, é o Dorival. E aí o Flamengo, no meio desse cenário todo, coloca um técnico que é um incendiário, né? Ao invés de apaziguar, ele bota ainda mais fogo. E o histórico dele diz muito sobre isso. O Sampaoli teve problemas de relacionamento por onde ele passou, isso era muito óbvio, né? O Flamengo já sabia disso, porque todo mundo sabe disso. Isso foi no Sevilha, na seleção da Argentina, no Santos, no Atlético Mineiro.
todo mundo tem relatos de problemas de relacionamento com o Sampaoli. Então era até previsível, ok, quando ele chegou poderia ter ali um choque para que ele conseguisse contornar esses problemas com o elenco do Flamengo e fazer esse time funcionar. Muitos diziam, né, que esse elenco estava um pouco acomodado, até por tudo que o Arnaldo falou, né, como eles se sentem ali donos do vestiário, até pela história que tem, por tudo que conquistaram. Então, chegar um técnico com esse pulso tão firme poderia ser positivo. Mas não, a gente viu que foi mais uma fagulha, mais para colocar fogo mesmo. Então, o Sampaoli, ele tem esse histórico, isso já era sabido, e aí o Flamengo está arcando com as escolhas que fez, mas ele não é o maior culpado, né? Para mim, continua sendo a diretoria, por tudo que já colocamos aqui, por todos esses problemas, que não consegue ter um comando, não consegue contornar essas situações para que o ambiente seja saudável. Mas o Sampaoli é mais um elemento aí. O Sampaoli, só para Gente, o Sampaoli, fala, dele, ele ainda trouxe um preparador físico que acaba agredindo o jogador. Que era extremamente da confiança dele, e me parece que isso aí é um marco também, né, Brás? Depois que tem esse episódio, se antes o Flamengo tinha alguns lampejos, será que agora o trabalho vai evoluir? A gente pensava assim, jogava algum jogo bom, ainda que fosse um time muito instável ainda. Depois desse episódio, me parece que o trabalho dele desanda, vamos dizer assim, né? Ele não conseguiu contornar isso, e aí a gente viu os efeitos em campo, de fato. Arnaldo, você queria falar? Só para completar, eu acho que o episódio do preparador físico do Sampaoli e o perfil descrito pela Luísa em relação ao técnico argentino, que não é bem quisto no próprio país, então isso já dá um pouco a medida, que foi expulso do Sevilha por um grupo de jogadores argentinos que comanda o Sevilha. Então, ela já torna essa escolha totalmente estapafúrdia, na minha visão. Esse é um ponto. Então, e o Bruno completa que quem funcionou minimamente no Flamengo nesses últimos tempos pós-Jorge Jesus foi quem tem um perfil mais conciliador e soube compor e lidar com as principais estrelas. Agora, o episódio da agressão ao Pedro e a permanência da comissão técnica, e o que aconteceu depois disso, os fatos expõem que o conflito, que o caos do Flamengo nesse ano de 2023, ele extrapola a figura do treinador, né? E o torcedor já percebeu isso. O Sampaoli pode estar sendo uma mera figura decorativa hoje, mas o torcedor está contra a direção, contra os jogadores, e as situações elas vão além da falta de habilidade hoje, agora, setembro de 2023, do treinador Jorge Sampaoli. A simples troca de treinador hoje não garante uma reação no Flamengo. Isso que né? Porque o grupo está rachado, porque a direção está rachada com o principal jogador. Pode falar, Domi. Desculpa te interromper, mas é que também não mudar nada, não vai mudar nada. Não, então, mas o não mudar nada, sempre é muito simples trocar o treinador. Na verdade, nós estamos discutindo, por que não trocar o comando do futebol? Por que não afastar os jogadores que brigaram? Por que não... Então, trocar o treinador simplesmente não te garante melhora. E desta vez não te garante melhora. E acho que tem o adendo que desta vez o treinador foi escolhido pelo presidente. Talvez imaginando que um conflito pudesse iniciar uma reformulação. Só que aí as coisas se perderam nesse meio tempo. Por exemplo, o que está acontecendo... O Flamengo vai jogar em Goiânia. A gente nem está falando muito, porque nem o Marcos Braz foi. A decisão de levar para Goiânia 7 jogadores que atuaram domingo contra o São Paulo. A gente não sabe bem se foi da comissão técnica, se foi da direção, se foi um consenso entre os jogadores. Porque, assim, o Flamengo está dividido também nessa semana, certo? 7 jogadores estão em Goiânia, dos principais, os outros 8 aqui, que podem até jogar contra o São Paulo, estão treinando, alguns tentando se recuperar de lesão. Então não existe nenhuma preparação específica de um time para a final no domingo. Esse vazio de poder, ele não será preenchido num toque de mágica para uma nova comissão técnica dessa vez. Não será.
E muitas vezes essa composição, mesmo a composição do Dorival, ela demorou, por exemplo, 5, 6, 7 jogos. A composição do Renato demorou 5, 6, 7 jogos. A composição do Rogério Ceni lá atrás, campeão. O Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil assim que chegou. Demorou 5, 6, 7 jogos. Não existe mágico que chega, coloca a camiseta, eu sou o técnico, vem cá, eu tenho o poder de restabelecer o ambiente em 24 horas. Isso não existe. Isso não existe. Demanda pelo menos algumas semanas para o cara se inteirar, para o cara perceber, para o cara chegar. Não existe um mágico, um deus nesse período, nesse momento, que chegue no Flamengo amanhã e resolva todos esses conflitos, porque são vários conflitos de uma hora para outra, de uma partida para outra. Esse é o enigma que o Flamengo tem uma dificuldade de resolver nesse momento. E aí, assim, como tem desgaste em todos os setores do clube, o presidente, que só aparece na boa, como disse o nosso companheiro Braz aqui, ele que tem o poder de, digamos, se quiser mudar a direção de futebol, mudar a comissão técnica, mudar o grupo de jogadores, ele é o homem da caneta, afinal, né? Por enquanto, eu acho que ele só tem mexido no preço dos ingressos. E é por isso que a torcida vai à renda hoje em dia. Bruno, em algum momento você sentiu que o São Paulo estava perto de ser mandado embora, assim, de ter o contrato encerrado? Eu acho que assim, não só eu, como os próprios jogadores imaginavam que após o episódio do Pedro, essa demissão fosse consumada, mas e aí causou surpresa, segundo as nossas apurações, causou uma surpresa no elenco o fato dele ficar, porque os jogadores esperavam que depois desse episódio ele fosse cair. E aí quando ele se mantém, e aí mesmo como você mesmo falou, ele tinha uns lampejos, mas na maior parte das vezes jogando mal, essa sensação se esvaiu um pouco. Agora, próximo aí da final, também teve uma pressão para ele sair, coisa que também não aconteceu. E assim, eu queria só lembrar uma situação também que aconteceu recentemente, que também dá assim, um indício de como o Landim está se perdendo aí por conta de todas essas situações esse ano. Sempre quando tinham votações, né, todo esse período vitorioso do Flamengo, sempre quando ocorriam votações no Conselho Deliberativo, o grupo da situação, passava tudo que eles queriam, todas as propostas. E aí teve uma reunião semana passada, muito importante, inclusive uma delas tinha como proposta impedir candidatos que exercem cargos públicos de participarem, de tentarem ser presidente, o que impediria o Eduardo Bandeira de Mello, de uma reeleição. Essa proposta foi colocada em votação e, assim, da parte da situação já existe um certo temor do Bandeira tentar vir como candidato novamente para a eleição do ano que vem. O fato é que as duas propostas que eram a favor da situação não passaram. Então, assim, aquela unanimidade toda que existia no Conselho Deliberativo já não existe mais para o Landim, que estava muito confortável nessa situação e passando tudo que ele queria. Então, isso também já dá um indício de que, assim, quem achava que na eleição do ano que vem a situação ia ganhar de lavada, essa situação já não existe mais, entendeu? Já existe um equilíbrio ali na política do clube, que as coisas, se continuarem caminhando desse jeito, a situação pode não levar dessa vez. Muito bom. E, Bruno, para a gente encerrar, se despedir, porque você vai ter muito trabalho aí hoje cobrindo os desdobramentos dessa briga, queria saber, assim, até o jogo contra o São Paulo, se fala em algum planejamento ou diante de todas essas brigas, o assunto está muito mais na crise do que na preparação em si? Assim, em relação ao time, o que a gente ouve muito que a gente conversa, assim, que a gente tem ouvido, é que estão tentando de tudo para o Arrascaeta estar em campo. E assim, pode ser muito que, de repente, ele vá para o jogo, ainda longe das condições ideais, mas por se tratar de um jogo decisivo, ele vá no sacrifício, à base de injeção, pode ser que não comece como titular, que vá para o banco, mas a questão é que, assim, o que eu estou ouvindo é que parece que ele vai para o jogo,
Agora, as condições não vão ser ideais, mas, assim, era o único cara que, de fato, estava resolvendo, mesmo nessa situação ruim do time. Então, é provável que o Arrascaeta vá no sacrifício, no bastante sacrifício, porque a previsão para ele voltar, para ele ficar 100% recuperado, ainda bota aí umas 2 semanas aí depois desse jogo contra o São Paulo, mas ele está fazendo tratamento em 3 períodos, em casa, com o fisioterapeuta indo na casa dele. Então, mesmo ele longe do ideal, eu apostaria aí que ele vai para esse jogo.